Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Você já está pronto para o início do ano letivo? Se você disse que sim, vamos primeiramente fazer uma revisão do que você estudou o ano passado. E logo logo seu professor trará novidades para você. Mas o nosso tema de hoje é escala cartográfica. E aí eu quero que você preste bem atenção com muito cuidado, porque é um estudo que envolve cálculos. Se você não estiver atento aí na tela, com certeza você não conseguirá pegar a sequência e não aprenderá nada. Vamos lá então! O que é escala cartográfica? É a proporção de redução da área da paisagem real para sua representação no mapa. Aí na figura eu tenho uma ilustração que indica muito o que eu quis dizer. Eu tenho um mapa e tenho uma régua. Você vai identificar aí que é possível fazer uma medição de um mapa, mas que se for no real você não consegue medi-lo com uma régua. Então, medir nesse mapa aí é uma medição gráfica, que você está usando uma régua. E medir no real são outras medidas que não é exatamente com uma régua. Então, este valor é necessário porque a reprodução não é feita de maneira aleatória, e sim proporcional. Alguns também ilustram o seguinte: existem determinadas proporções do espaço que você não consegue colocá-la no seu caderno para você colocar no tamanho que ela é real. Por isso é necessário você reduzir esse tamanho grandioso que está no real para apenas um tamanho simbólico graficamente no papel. Em outras palavras, a escala cartográfica é um valor empregado para representar distâncias da paisagem real, digamos a distância da sua casa para a escola, como por exemplo para o papel, transformar isso em centímetros, por exemplo. Ou para qualquer outro lugar, você sair daqui de Rio Branco para Brasileia, como transformar isso, essas distâncias, em algo bem compacto numa folha de papel. Esse é o fundamento de estudar escala cartográfica. Olha só, e as escalas cartográficas, elas se dividem em duas. Então, os tipos de escala são escala numérica e a escala gráfica. Vamos começar pela escala numérica. A escala numérica estabelece a relação entre o comprimento no mapa e a distância no terreno por meio de número. Uma escala numérica de 1 para 50.000 significa que cada centímetro no mapa corresponde a 50.000 centímetros no real. Então, quando você se deparar com essa escala que está aí de vermelho aí, bem grande, de destaque, você vai ter o seguinte: o número 1, que está no quadrado, significa a distância no papel, seja no mapa, no plano, qualquer outra forma de representar isso no papel. E o 50.000, que é o Dzinho, significa a distância no terreno, né? E o E grande significa a escala. Então isso faz parte da regra. E significa escala, Nzinho distância no papel e D minúsculo distância no terreno. Então vamos lá. E o outro tipo de escala é a escala gráfica. Nesse caso a gente vai utilizar um segmento de reta graduada para estabelecer a relação entre o mapa e a vida real. Pega nesse mapa que você está vendo na tela, onde tem Maceió, né? Você vai perceber que tem uma Rosa dos Ventos e abaixo dela tem uma escala gráfica. Veja que ela é preto e branco, né? Intercalando entre preto e branco. Esse preto e branco ele é chamado tecnicamente de talão ou escala de fracionamento. É um termo muito usado pelos arquitetos. Muito bem. Então, nessa do mapa está indicando 0, 10, 20, 30, 40 quilômetros. Em outras palavras, cada centímetro aí, nessa escala deste mapa, equivale a 10 quilômetros. Então, 2 centímetros, 20 quilômetros, 3 centímetros, 30 quilômetros e 4 centímetros, 40 quilômetros. Bem do lado eu tenho uma outra ilustração de escala gráfica. Já desse outro caso, os intervalos são de 20 quilômetros cada, ou seja, cada centímetro nessa escala aí significa dizer que equivale a 20 quilômetros.
Então, 1 centímetro, 20 quilômetros, 2 centímetros, 40 quilômetros. Muito bem, então a escala ela tem esse formato aí que está nesse triângulo. O D maior, a escala com o símbolo E maior e a distância com um Dzinho minúsculo. Então, escala é igual a D minúsculo dividido por D maiúsculo. Vamos ver o significado disso aqui na frente. Olha só. A escala E de um mapa é a relação entre a distância no mapa, Dzinho, e a distância real, D maiúsculo. Isto é, a escala é igual a D minúsculo dividido por D maiúsculo. Sendo que escala é igual a, esse Dzinho é a distância no mapa. Se você olhar nesse mapa aí, tem dois pontos, Araçatuba e Campinas. Então, essa distância entre esses dois pontos representa a distância no mapa, certo? E o D maior representa a distância no real, aonde é exatamente qual é a medida para chegar até essas duas cidades no real. Se você estiver de carro ou de motocicleta, enfim. Agora vamos fazer aqui uma ilustração. Cálculo de escala de acordo com a variável exigida. Vai ter momentos que você vai precisar procurar a escala, que é igual a D dividido por D minúsculo. Vai ter momentos que você vai precisar procurar o D maiúsculo, que é igual a E maiúsculo vezes D minúsculo. Ou seja, quando você estiver procurando a distância real, significa dizer que você vai multiplicar a escala no mapa vezes a distância no mapa. Mas se você estiver procurando a distância no mapa, que é o Dzinho, então a fórmula matemática é D minúsculo é igual a distância no real dividido pela escala. No primeiro caso, vamos agora transformar a leitura correta. Então, a escala no mapa, é o primeiro, presta bem atenção. Ezinho é igual a D maiúsculo dividido por D minúsculo. Então, a escala é igual a distância no real dividido por distância no mapa. Vamos seguir então. E aí tem um detalhe muito importante. Quanto maior o denominador, menor a escala, e aí ela vai ter menos detalhe. Então eu tenho aí uma escala de 1 para 25 milhões e outra escala de 1 para 4 milhões. E aí vai dizer, quanto menor o denominador, maior a escala, maiores os detalhes. Em outras palavras, a escala de 1 para 4 milhões, a gente até poderia pensar que ela seria a maior escala, mas quando ela quer se referir à maior escala, significa que eu vou ter melhores condições visuais de tentar entender que espaço é aquele que eu estou visualizando. Então, quanto menor for o denominador, maior é o número de detalhes. Então aí está mostrando que 1 para 4 milhões tem mais detalhes visuais do que uma escala de 1 para 25 milhões. E aí nós temos o caso da leitura de escala gráfica e escala numérica. Olha só, 1 para 500 mil, lê-se da seguinte forma, 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida a 500 mil vezes. Quanto à escala gráfica, lê-se da seguinte forma, 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Ou 2 centímetros no mapa equivale a 10 quilômetros na realidade. Agora olha só, considerando que a distância real entre Rio Branco até uma fazenda em Epitaciolândia, Acre, é de 210 quilômetros e que a sua distância gráfica no mapa é de 7 centímetros, podemos afirmar que esse mapa foi projetado na escala. Então, como eu coloquei aí em negrito, é porque eles querem saber qual é a escala. Então, vamos investigar qual é a fórmula para a escala? Então, a fórmula para a escala, vamos só ver aqui atrás. Quando eu estou procurando a escala, escala é igual a distância real dividido por distância no mapa. Então, vamos lá. Então, a minha solução para a questão está em encontrar a escala usada no mapa. Então, D maiúsculo é igual a 120 km, essa informação eu tenho. Agora, o que eu não tenho é a escala, então é isso que eu devo procurar.
e o D minúsculo é igual a 6 centímetros. Então a fórmula fica: escala é igual a 210 km dividido por 7 centímetros. A escala, o resultado disso é igual a 30 km. Agora é só converter uns 30 km em centímetro. É só acrescentar 5 zeros. Aí veja que ficou 1 para 3 milhões. Então o resultado é 1 para 3 milhões. Agora, a resposta então é a letra B, 1 para 3 milhões. Agora vem o questionamento: como é que esse número 30 quilômetros ficou tão grande ao ponto de ficar uma escala de 1 para 3 milhões? É da seguinte forma, veja bem, vamos primeiro ver essa reta aí, essa escala que nós temos aí, a demonstração que tem, observa comigo, essa bem de baixo, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Todas as vezes que você for pular do lado esquerdo para o lado direito, pular uma casa, uma unidade de medida para outra, significa que você vai ter que multiplicar por 10. Ou, se você quiser facilitar, você conta quantas unidades de medida você saltou até chegar em centímetro. Com isso, você verificou que são 1, 2, 3, 4, 5. Então, 30 km até chegar a centímetro são 5 casas, portanto, são 5 zeros a serem acrescentados. Por isso, 30 km se transformou em 3 milhões ou 1 para 3 milhões. Então, é importante que quando você estiver estudando acerca de escala cartográfica, você entenda muito bem esse esquema que está sendo mostrado aí. Da mesma maneira, você está vendo que tem umas setas na parte inferior de vermelho. Então, quando você tiver um número grande em centímetro, milímetro, e você quiser saber qual é esse número transformado para quilômetro, hectômetro, metro, então você vai fazer o sentido inverso. Então você vai dividir por 10 cada unidade de medida que você for voltando. Então, se você quer transformar para quilômetro 3 milhões de centímetros, então significa dizer que você vai cortar 5 zeros, porque até chegar em quilômetros você passou 5 casas no sentido inverso, voltando. Então, dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10. Então, esses 3 milhões vai dar em quê? Vai dar nos 30 quilômetros. Então, isso é muito importante para você fazer os cálculos. Então, o princípio da nossa aula de hoje era você tentar entender o que é escala cartográfica e, ao mesmo tempo, qual é a forma de você tentar transformar a unidade de medida para outra. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessar esta aula ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!